No mundo existem todos os tipos de pessoas, e cada uma delas possui sua história para contar. Muitas histórias têm acontecimentos marcantes, e outras possuem momentos nem tão marcantes assim. Mas hoje, iremos ver 5 pessoas que ficaram conhecidas por desafiarem o improvável e serem totalmente azaradas. Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos ao canal Top Verso. Hoje te contaremos 5 histórias inacreditáveis de pessoas completamente sem sorte na vida. Vamos começar viajando lá para o Japão, terra de Goku. Oi, eu sou o Goku. Lá morava um cara chamado Tsutomu Yamaguchi. Ele morava mais precisamente na cidade de Nagasaki. Em um certo dia, ele decidiu que seria uma boa ideia ir para Hiroshima para resolver uns problemas, mas a vida decidiu lhe sacanear. Isso porque ele estava a apenas 3 quilômetros de distância do centro da explosão da bomba atômica, soltada na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Yamaguchi se lascou com a bomba e quase foi para o saco, mas ele se recuperou. É impressionante ter sobrevivido a esta explosão de tão perto e muito azar ter viajado no mesmo dia para a cidade que aconteceu a tragédia. Mas não acaba por aí. Isso mesmo, depois de ter que se recuperar da primeira bomba, ele voltou para sua cidade de Nagasaki, onde aconteceu a segunda bomba. Mas apesar da explosão, ele não sofreu muitos ferimentos. É muita sorte ter escapado de 2 bombas atômicas, mas é muito azar ter presenciado as duas de perto ou estavam tentando mirar nele. Tsutomu ainda teve uma longa vida depois disso e acabou morrendo em 2010 com 93 anos. Vamos partir para a Inglaterra, onde a vida estava brincando de batalha naval com essa mulher chamada de Viola Yeso. Para sustentar a família, Viola decidiu trabalhar como camareira em navios. Em seu primeiro trabalho, o navio chamado de RMS Olympic se estabacou com outro navio chamado de HMS Hawk, mas não houve nenhum ferido no acidente. Um tempo depois, uns amigos falsos dela a convenceram em trabalhar em um tal de Titanic. Como você já deve saber, o destino desse navio não foi o esperado. O RMS Titanic, como era chamado, decidiu visitar o fundo do mar, depois que bateu em um iceberg. Viola conseguiu escapar em um bote salva-vidas e ser uma das 705 pessoas que sobreviveram. Depois de 2 acidentes, ela desistiu de trabalhar em navios. Mentira! Ela queria emoção na vida e foi trabalhar em outro navio, no HMHS Britannic. Como você deve imaginar, esse navio também faleceu após uma explosão nos motores enquanto navegava pelo mar Egeu. Como se não bastasse, os botes salva-vidas foram sugados pelas hélices. Apesar disso, Viola e a maioria das pessoas conseguiram ser resgatadas. Eu acho que em vez de ela entrar nos navios para tomar banho de mar no final, ela deveria tomar banho de sal grosso. Mas o que ela fez foi voltar a trabalhar no primeiro navio que se chocou com o outro, o Olympic, o único que não afundou. Partindo para os Estados Unidos, vamos conhecer Melanie Martinez. A história dela é mais curta, mas a sorte dela não. Melanie perdeu a sua casa em 1965 por conta de um furacão chamado Betsy, que passou perto e destruiu tudo. Mas acontece que não foi apenas essa casa dela que foi destruída por um furacão. Todas as 3 casas que ela morou depois dessa viraram pó. Isso porque, depois da primeira casa derrubada, ela arrumou outra casa que foi levada pelo furacão Juan em 1985. Depois, outros 2 chamados de George em 1998 e o Katrina em 2005 deixaram ela na rua mais 2 vezes. Mas só que em um certo dia, a sorte bateu na porta destruída da casa dela. Os produtores de um reality show decidiram construir uma casa nova quando souberam da história de Melanie. Ela gostou muito da casa, mas é claro que com o histórico amaldiçoado desses, o final não poderia ser diferente. Em 2012, outro furacão chamado Isaac passou e acabou com a casa e tudo que restou da esperança dela. Vai tomar no c... Depois de ter 5 casas destruídas por furacões, ela é considerada uma das mulheres mais azaradas dos Estados Unidos.
Outro americano sem sorte é esse cara chamado Eric Norrie. As desgraceiras começaram na sua infância. Quando ele tinha 10 anos, foi inventar de subir em uma árvore e acabou sendo arremessado no ar depois de ser atingido por um raio. Mas escapou ileso. Mal sabia ele que 3 anos depois quase perderia a perna depois de dar mole e ser picado por uma cobra em um clube de golfe. Os animais do Brasil também zoaram com a cara dele. Isso porque, durante uma viagem de férias que ele fez à Amazônia, um macaco deu um soco na cabeça do trouxa. E essa não foi a única vez que ele foi atacado por um macaco. Ó o pau quebrando, pá, eita boa! Briga na barra! Quando ele estava em Honduras, sua mulher teve a brilhante ideia de trancá-lo dentro de uma jaula com uma fêmea. É claro que a macaca desceu o cacete sem pena. Outra peripécia que a vida pregou nele foi durante uma pescaria. Ele estava pescando com um arpão nas Bahamas, mas ele não sabia que iria ser a isca. Isso porque um tubarão mordeu uma parte da sua perna. Apesar do tubarão ter lanchado uma parte da perna dele, Eric conseguiu se salvar e fazer uma cirurgia. Quem sabe depois disso a vida deu uma trégua para ele. Continuando nos Estados Unidos, temos esse energúmeno aqui. Ele se chama Roy Sullivan, que provavelmente nasceu em um laboratório experimental alienígena, ou é só azarado mesmo. Sullivan era um guarda florestal na Virgínia e provavelmente também trabalhava como um para-raio humano. Ele foi não uma, nem duas, nem três, mas 7 vezes atingidos por raios. O cara era praticamente um mutante do X-Men, só que sempre se lascava. O mais impressionante é que depois de tudo isso ele ainda ficou vivo para contar a história. A chance de ser atingido 7 vezes e ainda ficar vivo é quase impossível. No primeiro ataque, ele estava vigiando um parque nacional em uma torre de incêndio, mas, ironicamente, quem foi incendiada foi a própria torre de incêndio, devido aos raios que estavam caindo no dia. É claro que um dos raios também atingiu Sullivan. Ele também foi atingido enquanto estava dirigindo tranquilamente um caminhão em uma estrada montanhosa. O raio atingiu ele pela janela e seu cabelo começou a pegar fogo. Para completar o desastre e quase perder o resto do cabelo que tinha, o caminhão continuou andando e quase caiu em um penhasco. A atração dos raios por ele era tão grande que às vezes ele achava que as nuvens de tempestade estavam vindo atrás dele. Mesmo que tentasse correr para dentro de casa, as nuvens davam um jeito de ficar mais rápidas e atingir ele antes. A última vez que ele foi atingido foi enquanto pescava. Ele ficou chocado com a situação. Como se não bastasse, um urso ainda chegou perto dele para tentar roubar as iscas da sua linha, mas ele conseguiu afastar o delinquente. O pior de tudo é que esse não foi o plot twist. Não foi um raio que acabou matando Sullivan, mas ele mesmo. Depois de ter se iludido com uma mulher em uma relação, ele deu um tiro em sua própria cabeça e conseguiu fazer o que os 7 raios não conseguiram. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Você gostou desse vídeo? Você já viveu uma situação de azar? Qual desses 5 você acha que foi o menos azarento? Comenta aí, eu leio todos os comentários. Ajudem o canal a crescer, pois dá uma trabalheira para conseguir trazer um vídeo bom para vocês. Então desce o dedo no like e se inscreve. E ativa o sino aí embaixo. Assim você nos ajuda e também te ajudamos a rir de coisas inúteis. Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.